Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cello TV e do site mswiki.com.br. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre Hyper-V, especificamente sobre discos diferenciais. Eu vou explicar para vocês essa opção interessante aí do Hyper-V, que vai trazer bons benefícios para você utilizar no seu ambiente de homologação ou laboratório, ok? Esses discos diferenciais não são recomendados aí para você utilizar em ambiente de produção, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máquina virtual, né, e um disco nomeado aí como disco pai, que vai servir como base, né, para que eu possa instalar as outras máquinas virtuais e aí criando nessas máquinas virtuais disco diferencial. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma base, que vai ser o meu disco pai. As demais máquinas virtuais que eu criar, eu vou criar com disco diferencial. Ou seja, todas as alterações que tiver em relação ao disco pai, esse vai ser o espaço que ela vai ocupar. Tá? Então a gente ganha muita economia de espaço aí usando esse método. Por isso que ele não é recomendado aí para usar em ambiente de produção. Tá? Porque a sua base principal é um único arquivo, é um único VHD. Então você pode ter 10 máquinas virtuais usando discos diferenciais e o disco pai dela ser uma só. E se você corrompe ou perde esse disco pai, você automaticamente vai ter problema nas 10 máquinas virtuais que você criou aí com disco diferencial, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma máquina virtual. Vou vir aqui, nova máquina virtual. Vou criar um nome aqui, VMPy, tá? E eu vou armazenar ela num local aqui onde eu gravo minhas VMs. Vou criar uma pasta aqui chamada VMPy e aqui que vai ficar os arquivos dela, tá? Clico em avançar. Aqui vai ficar também geração 1, clico em avançar. Quantidade de memória vou destinar aqui 2 GB, tá? Não vou utilizar memória dinâmica. Memória dinâmica ele vai usar o consumo de memória de maneira inteligente, tá? Então eu vou deixar aqui 2 GB mesmo. Se ele utilizar 2 GB, ok. Se não utilizar, vai ter sempre uma sobra aí, tá? Clico em avançar. Conexão, que é a minha rede que eu criei aqui, rede MSWiki. Avançar novamente. Aqui ele está pedindo para eu escolher e criar já um disco virtual. Tá? Então eu tenho a opção aqui de criar o VHDX, ou então se você quiser criar um VHD, que daí te dá a condição de você fazer um boot na sua máquina física, caso você queira, você pode vir aqui, ó, anexar um disco virtual mais tarde, tá? Então eu vou selecionar essa opção aqui para a gente adicionar mais tarde. Clico em avançar, ok, tem um resumo aqui de tudo que nós configuramos, clico em concluir, ok? Pronto, aqui está criada a máquina virtual. Agora eu vou criar o disco. Vou vir aqui com o botão direito em configurações. Aí eu tenho controlador IDE 0 e eu tenho aqui, ó, disco rígido. Clico em adicionar. Vou clicar aqui no botão novo. Clico em avançar. Aí eu vou selecionar aqui, ó, VHD, formato do disco. Avançar. Então aqui ele pede para eu escolher qual tipo de disco que eu vou criar, né? O tamanho fixo, expansão dinâmica e diferenciação. Tamanho fixo, se eu colocar 20 GB, automaticamente ele já vai criar um VHD de 20 GB. Tá? Então você tem aí um pró e um contra. Né? O pró é a questão de desempenho, que você tem um ganho de desempenho usando aqui o tamanho fixo. E o contra é que você às vezes pode utilizar em um espaço que de repente ele não esteja ocupando. Então você poderia estar economizando aí um pouco de espaço. Então você tem essa opção aqui, ó, expansão dinâmica, que ele vai utilizar aí exatamente o que ele está ocupando no disco. Então você pode criar aqui um disco de 20 GB, mas se ele está usando 8 GB de disco, o seu VHD vai ter 8 GB de espaço, tá? E o diferenciação é o que eu vou criar depois que essa VMPy aqui tiver criada, tá? Então esse diferenciação a gente vai usar mais tarde, que é um tipo de disco aí que grava apenas a diferença existente nele a partir do disco pai. Tá? Então depois a gente vai ver essa opção aqui na prática como que funciona. Selecione aqui, ó, expansão dinâmica. Clique em avançar. Eu vou dar um nome aqui para o VHD,
colocar o mesmo nome da máquina, tá? VMPy. Vou escolher um local onde eu vou salvar ele, aquele mesmo diretório lá, VMs, VMPy. Clique em avançar. Vou dar aqui um espaço para ele de 20 GB, ok? Clique em avançar e concluir. Pronto, ok, está criado aqui o meu VHD. Tá? Então a gente vai ver se realmente ele ocupou 20 GB. Vocês vão ver que ele não ocupou 20 GB. Ó, por enquanto ele está com 48K porque eu não configurei o Windows, não instalei o Windows, nada. Tá? Então criei aqui o VHD. Agora a gente vai fazer o que? A instalação do sistema operacional. Então eu vou vir aqui em configurações. Se você está com a mídia do sistema operacional, então eu recomendo que você venha aqui na parte da BIOS e muda aqui o boot, tá? Para deixar o CD em primeiro. Ok? Então aqui você ordena aí a ordem de boot que você vai executar na máquina virtual. Eu tô com a imagem, com a ISO do sistema operacional. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em configurações. Aqui na unidade de DVD eu vou selecionar um arquivo de imagem e vou até o local onde está a minha ISO do Windows Server 2012 R2. Microsoft Imagens, Windows Server 2012 R264. Dou um OK. Eu vou conectar aqui e ligar a máquina. Ó. Já está iniciando aqui o processo de instalação da máquina virtual. Lembrando que essa daqui é a minha base. É a máquina virtual que vai servir aí como template para as demais. Então é bom eu instalar tudo que eu tenho que instalar, fazer todas as atualizações, porque ela vai ser a imagem aí para você utilizar nas outras máquinas virtuais que você vai estar usando o disco diferencial. Ok? Vou instalar ele aqui na linguagem em inglês. Aqui é o formato de data e hora. Ok, clique em Next, Install Now. Minha instalação aqui vai ser rápida porque eu estou fazendo dentro de um SSD, então velocidade aí muito rápida. Aqui está pedindo a chave de ativação. Digitada a chave de registro, clicou em Next. Aparece aqui para eu escolher qual é a versão que eu vou instalar. Posso instalar aqui a Server Core ou a com interface gráfica, tá? Vou instalar, claro, com interface gráfica, clique em Next. Aceito aqui os termos de licença. Se eu quiser fazer aqui uma instalação personalizada, né, escolher alguma partição diferente que eu vou instalar, você faz essas mudanças por aqui. Eu só tenho uma partição, seleciono ela mesmo, tá? Clique em Next. E ok, agora aqui é só aguardar aqui a conclusão da instalação do Windows Server 2012 R2. E assim que finalizar, a gente já volta aqui para mostrar a segunda etapa do vídeo, tá? Pessoal, ele finalizou aqui a instalação. Agora vai reiniciar, tá? Agora está preparando aí todos os dispositivos. Já vai iniciar aqui o Windows. Já vai fazer as configurações iniciais aqui, tá? Tá dando mais um boot aqui. Ok, configuração inicial aqui que a gente faz é definir uma senha para o usuário administrator. Definida a senha, clico em Finish. Lembra que eu defini o tamanho do disco como 20 GB, né? Então aqui, por exemplo, eu já tenho o Windows instalado e a gente tem como conferir aqui o tamanho do disco neste momento, ó. Ele está com 7.39 GB. Então a gente configurou naquela ocasião um disco dinâmico, né? E por esse motivo aqui ele não consumiu aquele valor de 20 GB que eu defini como limite. Caso necessite depois expandir, né, esse tamanho, eu tenho como. Voltando aqui na máquina virtual, finalizou a instalação. Então aqui é o seguinte, agora o ideal é você fazer todas as atualizações de Windows que tem, tá? Depois que você fizer todas as instalações de Windows, mais alguns programas que você
já vai ter como padrão nos servidores, né? Você já faz tudo isso daí antes de desligar ela, né? Então você instala tudo aí, já deixa ela preparada para quando você for desligar, já tiver com todos os programas aí que você vai utilizar também nas outras máquinas virtuais que você criar. Vamos supor que eu já tenha instalado tudo que eu preciso, que eu já tenha feito todas as atualizações do Windows, né? Então qual que é o próximo passo agora? É eu rodar aqui um sysprep. Eu venho aqui no executar, digito sysprep. Ele já vai direto no diretório aqui onde está o sysprep. Marco a opção generalize. O que ele vai fazer? Ele vai preparar a minha VM para receber uma nova configuração de sistema operacional, uma pré-instalação, né? Então eu deixo aqui essa opção mesmo, só que em vez de rebootar eu vou dar um shutdown, que daí ele já vai desligar a máquina para mim, porque eu não vou ligar ela depois de novo, tá? Aí o sysprep já está em andamento, é um processo rápido, tá? E a partir do momento que ele desligar essa máquina virtual, eu já tenho o meu VHD Pi já pronto, né? E depois eu vou criar só as outras máquinas virtuais com disco diferenciado, onde o meu disco principal, o meu disco Pi vai ser essa máquina, esse VHD que eu estou configurando agora. Ok, ele desligou aqui a máquina Pi. Então aqui ó, eu já posso até excluir ela da minha relação aqui de máquinas do Hyper-V. Tá? O meu VHD está aqui, ó. O meu VHD que eu configurei, ó, tá aqui com 7,59 GB. Esse daqui é o VHD Pi. Ok, então agora eu vou criar uma nova máquina virtual, ó. Vou dar um nome aqui, filho01. Vou armazenar ele aqui no mesmo diretório. Vou criar uma pastinha aqui chamada filho01 também. Certo? Ok, selecionei, clique em avançar. Avançar novamente. Vou destinar aqui 2 GB de memória para ele. Clique em avançar. Seleciono aqui a rede que eu criei. E aqui por enquanto eu não vou selecionar nada. Eu vou colocar aqui anexar um disco rígido mais tarde, tá? Clique em concluir. Ok, criou aqui a máquina virtual. Botão direito nela, configurações. Vou vir aqui no controlador IDE 0. Clique em adicionar. Aqui na parte de disco rígido virtual, clique em novo. Abre o assistente aqui, clique em next. Seleciono aqui o VHD. Avançar novamente. Aqui ó, vou colocar diferenciação. Ou seja, eu vou criar aqui um disco diferenciado para essa máquina virtual. Clico em avançar. Especifique o nome local do arquivo onde eu vou salvar aqui o meu VHD filho01. Vou colocar naquele mesmo local lá, filho01. Selecionei a pasta. E aqui está o segredo da coisa. Especifique o disco virtual que deseja usar como Pi para o novo disco rígido. Então, aqui eu vou colocar aquele disco Pi da VM Pi, que é aquele disco que eu já tenho o Windows instalado, ok? Que eu rodei o sysprep. Então ele aqui vai ser meu disco Pi. Então vocês têm que entender o conceito aí de disco Pi e disco filho. A base do Windows mesmo, toda a configuração, atualização que eu rodei está dentro desse VHD aqui, VM Pi. Tudo que eu fizer de diferente desse disco, aí sim ele vai ocupar de espaço lá no disco diferencial. Tá? Então essa é a vantagem de você usar o disco diferencial. E é por isso que eu vou reforçar de novo para que esse método de utilização de disco do Hyper-V, para você jamais usar em ambiente de produção, jamais. Isso daí só serve para você usar em ambiente de homologação e laboratório aí na sua casa, tá? Então selecionei aqui o disco Pi, clique em avançar, aí ele mostra aqui o resumo das configurações que eu fiz, clico em concluir, dou um OK aqui. Agora eu vou ligar aqui essa máquina virtual filho01. Ele já está subindo aqui o Windows Server 2012 R2 para mim. E aí ele vai cair naquela tela de pré-configuração, tá? E o fato de você rodar o sysprep, né, na máquina Pi, você já impede que você tenha aqueles problemas de máquina com o mesmo SID,
né? Então o Sysprep ele vai fazer uma pré-configuração de novo e vai atribuir um outro SID para a máquina virtual também, tá? E depois vocês vão ver o tamanho que vai ficar esse VHD que eu estou configurando aqui de maneira diferenciada na máquina filho. Aqui as configurações regionais, layout de teclado, clique em Next. Aí o Product Key de novo, eu posso dar a opção aqui ó, de Skip para depois preencher, tá? Os termos de licença, aceitar e definir aqui uma senha do administrador. Ok, então essa é a pré-configuração. A minha máquina Filho 01 já está no ar configurada. Ok, então estou com essa máquina aqui já configurada. E agora nós vamos ver, questão de curiosidade aí, o tamanho que ficou esse disco aqui da máquina filho, tá? A máquina pai é essa que está com 7.59 GB. Agora eu vou aqui na filho 01, ó, 741 megas. Então o que acontece? Conforme eu for instalando o aplicativo e rodando as atualizações aqui nessa máquina filho, o único disco que vai crescer aqui é filho 01, tá? Então tudo que for de diferente em relação ao disco pai, ele vai sempre alimentar aqui e crescer o espaço do VHD do filho 01. E assim você vai criando outras máquinas virtuais baseado aí nesse cenário, nesse exemplo que eu passei para vocês. E com certeza você vai economizar muito espaço, né? Se você tivesse criado com o mesmo método de disco com expansão dinâmica, você ia estar com um tamanho de disco aqui ó, de quase 8 GB. Então você economizou aí praticamente 7 GB usando aí um método de disco diferenciado, tá? Então aí você vai criando aí, montando o seu ambiente de laboratório, utilizando essa maneira aí que é a maneira mais adequada, mais viável, e você vai economizar muito espaço com isso. Tá? Então é importante aí você entender essa lógica. Espero que essa dica tenha sido muito útil para vocês. Espero que tenham curtido muito esse vídeo também. Tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Quero agradecer você por ter visto esse vídeo. Se possível, dê um like nele para nos ajudar, ok? E continue acessando o canal Cello TV, o site mswiki.com.br e curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br/mswiki. Muito obrigado e até o próximo vídeo.